Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo legal? Show de bola! Vamos trabalhar hoje um tema bem massa, que é a tecnologia do DNA recombinante. Nós vimos em aulas anteriores que a biotecnologia ela vem justamente aí para melhorar, para ajudar e também desvendar características que envolvam de fato o nosso genoma ou material genético de algum indivíduo, com o objetivo de melhorar ele, com a questão de organismos transgênicos e também com a questão de clonagem, melhoramento genético, a utilização de células tronco embrionárias, enfim, fazendo com que essa biotecnologia ela venha trazer aí pontos positivos. Mas o que eu quero conversar com vocês é justamente sobre esse DNA recombinante, né? Esse processo básico que nós vamos conversar aqui na nossa aula de hoje, certo? Que também é conhecido como clonagem gênica ou clonagem aí molecular. O que ele vai acontecer? Que ele compreende, na verdade, um processo de transferência, tá certo? De informações aí genética, que é o próprio DNA, de um organismo para outro. Então, nós temos aqui um exemplo, né? Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de uma recombinação gênica de uma célula eucariótica e de uma célula procariótica, no caso aí de uma bactéria, tá certo? Fazendo toda essa recombinação. Mas daqui a pouquinho a gente vem aqui para o nosso esquema, tá beleza? Então o que vai acontecer? Apesar de não haver aí uma metodologia universal, tá? Os experimentos eles seguem um protocolo similar. Primeiro passo consiste em fazer toda essa caracterização de um gene de interesse. No caso aí, nesse esquema, né? O gene a ser inserido e a caracterização aí do que eu vou trabalhar, tá? O que é que vai acontecer? Tem de existir um conhecimento prévio do mesmo. Segundo passo consiste em isolar o DNA do organismo que contém este denominado organismo doador, tá? Fiz o isolamento, né? Quebrei aqui com a enzima de restrição, tá? E aí, fazendo com que, esse DNA ele contém aí denominado característica de doadores. Então o que vai acontecer? O DNA do organismo doador ele é extraído e vai sofrer a clivagem ou digestão enzimática, certo? Em seguida, os fragmentos gerados da digestão são ligados a outra molécula de DNA que deve ter uma replicação autônoma, né? Tais como os plasmídios bacterianos, tá certo? Todo plasmídio bacteriano ele faz a sua replicação do DNA de forma autônoma, tá certo? A gente não precisa induzir esse procedimento, tá certo? Então a gente já consegue observar já nesse esquema aqui, né? Lá para o DNA aqui recombinante, não é? Que é o processo final aí. O que vai acontecer? Depois que essa replicação autônoma desses plasmídios bacterianos acontecerem, esta molécula, né, a molécula que vai ser formada aí, ela vai atuar como portadora de fragmentos de DNA e é denominada vetor de clonagem, certo? Assim, a formação de um DNA híbrido ou uma molécula de DNA recombinante. Este é também designado como um DNA quimérico, né? A gente faz aí uma analogia, né? Esse nome DNA quimérico é na verdade uma analogia aí, certo? Ao monstro grego mitológico, a quimera, né? Outro ponto também bastante interessante, né? Depois que ele fizer esse processo, o passo seguinte é a obtenção da molécula de DNA, certo? Que codifica uma proteína de interesse, que vai permitir a perpetuação do vetor recombinante até a produção, né, do bem de escolha. Para isso, né, há uma necessidade de selecionar uma célula hospedeira, né, apropriada, a qual será introduzido o vetor recombinante. No caso, né, a introdução aí
do material genético da molécula hospedeira ocorre por um processo denominado transformação. Beleza, galera? As células hospedeiras elas são então plaqueadas e deixadas crescer em colônias separadas. Uma célula individual transformada com um único vetor recombinante irá se dividir em uma colônia com milhões de células, todas portando aí o mesmo vetor recombinante. Portanto, essa célula individual é capaz de se multiplicar e gerar aí uma população que contém cópias idênticas do DNA híbrido. Essa população é designada clone de DNA. Neste caso, diz-se que o hospedeiro amplificou a molécula recombinante de interesse, como o DNA foi digerido, ele foi digerido aí em muitos fragmentos, e aí eles podem conter insertos de DNA diferentes. Então é necessário que a gente selecione o clone bacteriano que contém o material genético desejado, justamente para que não aconteça erros, não aconteça falhas no processo de clonagem, tá certo? Então nós pegamos aqui nesse esquema justamente isso, Pegamos aí o DNA circular, provavelmente bacteriano, certo? Foi feito a quebra justamente da fita, do grupo de nucleotídeos que eu preciso, que são o que formam o DNA, tá certo? O que vai acontecer? Peguei aqui com a enzima de restrição. Ela é quem é responsável por fazer esse processo. O que vai acontecer? Retirei aquela parte, aquele pedaço do DNA recombinante, e aí eu vou inserir nessa célula aqui, tá? O gene específico, tá? Depois que eu fizer isso, a DNA ligase vai fazer o papel de juntar esse material genético, de acordo com seus nucleotídeos, beleza? E aí no processo final eu vou ter o DNA recombinante. Então, juntamente com a ligação com o DNA ligase, o DNA ligase vai fazer toda a recombinação gênica, adenina com timina e citosina com guanina, tá? Isso aí são os nucleotídeos do DNA, beleza? Uma vez aí, que for obtido o clone de interesse, o passo final vai consistir em submetê-lo a uma série de análises que permitam verificar a construção recombinante em determinado hospedeiro. O que vai acontecer? Cada hospedeiro aí é capaz de expressar tanto quantitativamente quanto qualitativamente, beleza? Ou seja, muitos, porque vai ter muitas divisões celulares, e qualitativamente pela qualidade de células. Vai ser preciso fazer aí, tá? Uma seleção de células. O que vai acontecer? Nesse caso, vai de forma qualitativa a proteína de interesse, ou seja, a proteína que interessa lá na parada, beleza? O fragmento de interesse, e o vetor, logicamente linearizado, são ligados e transformados em uma célula hospedeira. Então já vem passando depois do patamar, Eu vou fazer esse processo todo e transformar em uma célula hospedeira. Nessa célula hospedeira, logicamente ela tem que ser apropriada, ela está presente, ela vai permitir, na verdade, a expressão da proteína de interesse e a geração de moléculas recombinantes pela justamente clonagem molecular. E aí que ela deve ser diferenciada, tá? E daquelas obtidas por processo de crossover. Vocês lembram do processo de crossover lá na meiose, Então, vamos conversar aí bacana. Vou refrescar um pouco a memória de vocês sobre o processo de crossover. Vem comigo. Crossover é um fenômeno que envolve as cromátides homólogas. Consiste na quebra dessas cromátides em certos pontos, seguida de uma troca de pedaços correspondente entre elas. As trocas provocam o surgimento de novas sequências de genes ao longo dos cromossomos. Assim, se um cromossomo existem vários genes combinados, seguindo uma certa sequência, após a ocorrência do crossover, a combinação pode não ser mais a mesma. Então, quando se pensa em crossing, é comum analisar o que aconteceria, por exemplo, quando há combinação entre os genes alelos azão e azinho e bezão e bezinho no par de cromossomos homólogos ilustrados aí nessa imagem. Nessa combinação, o gene azão e bezão encontram-se em um mesmo cromossomo, enquanto azinho e bezinho estão no cromossomo homólogo. Se a distância de azão e bezão for considerável, é grande a chance de ocorrer uma permuta. E se tal acontecer, uma nova combinação gênica poderá surgir.
como irá acontecer, as combinações Azão, Bezinho e Azinho, Bezão são novas. São recombinações gênicas que contribuem para a geração de maior variabilidade nas células resultantes da meiose. Se pensarmos na existência de 3 genes ligados em um mesmo cromossomo, no caso Azão, Bezinho e Czão, por exemplo, as possibilidades de ocorrência de crossing dependerão da distância em que os genes se encontram. Caso estejam distantes, a variabilidade produzida será bem maior. Outro processo que conduz um surgimento de variabilidade na meiose é a segregação independente dos cromossomos. Então, vimos aí o processo crossover, não foi? Ele ocorre justamente entre cromossomos homólogos de eucariotos, beleza? Então, a tecnologia do DNA recombinante, beleza, consiste justamente em procedimentos de manipulação experimental que permite que o DNA de fontes diferentes, seja inserido em um hospedeiro capaz de perpetuar o material genético de interesse, produzindo de maneira apropriada, justamente, fazer clones, desenvolver clones, a ovelha Dolly foi famosíssima, no processo de clonagem, foi um dos primeiros animais aí a participarem do processo de clonagem, certo? Então, a questão, justamente, o estudo desse DNA recombinante é muito bacana, porque a gente consegue aí, de fato, entender o processo de formação de clones, utilizando aí a recombinação gênica. Lógico, introduzindo naquele material genético a fita de DNA recombinante específica. Beleza, galera?